paz de Deus seja com todos vocês. Hoje estou aqui para refutar mais uma heresia. Claro que eu não tenho ódio de ninguém, mas a gente também não pode apoiar, coisas contra a fé. Existe uma suposta contradição que envolve no livro de João. Os ateus têm utilizado essa passagem para dizer que Jesus mentiu, que Jesus se contradizeu. Jesus dava testemunho dele mesmo, o testemunho dele não era verdadeiro, ou Jesus dava testemunho dele, que não dava testemunho dele mesmo e não era verdadeiro? Acho que vocês não entenderam. Está aqui a primeira suposta contradição. Está no livro de João. João, capítulo 5, do versículo 31 ao 37. Se eu dar testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Ou seja, Jesus está dizendo que se ele der testemunho dele mesmo, o testemunho não é verdadeiro. Daí entra aqui o capítulo depois, que é João capítulo 8, versículo 16. Se eu der... No versículo... na verdade, João... O versículo acho que 14 e o 15. Deixa eu ver. O 14 e o 15. Deixa. João capítulo 8, versículo 14 e o 15. Disseram a eles: você dá testemunho de você mesmo, o seu testemunho não é verdadeiro. Jesus respondeu: não, embora eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho ainda é verdadeiro. Veja que é uma contradição suposta, porque veja que no livro, no capítulo 5 fala: se eu der testemunho de mim mesmo, não é verdadeiro. Mas no outro capítulo fala: se eu der testemunho ainda de mim mesmo, é verdadeiro. Será que é contradição? Nós temos que analisar o contexto, as palavras, essas declarações supostamente contraditórias de Jesus. Temos que analisar o contexto. Está aqui no livro de João, capítulo 5, do capítulo 5, do versículo 31 ao 37. Se eu der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Porém, há outro que dá testemunho de mim. E eu sei que o testemunho que ele me dá é válido. E o Pai que me enviou, ele mesmo dá testemunho a meu respeito. Em João capítulo 8, do versículo 16 ao 18, diz assim: mesmo que eu julgue mesmo que eu julgue, faça julgamento, ainda assim o meu juízo estará sendo verdadeiro, porque não é só eu que faço isso, mas eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Agora vamos lá. Vocês entenderam? Estão entendendo? Em João, capítulo 8, do versículo 16 ao 18, diz assim: Jesus não falou simplesmente que deu testemunho de dele mesmo, mas que o Pai é testemunha dele. E em João 5, do capítulo 31, do versículo 31 ao 37, Jesus apenas diz que o seu testemunho não é verdadeiro, de modo que o Pai dá testemunho dele, também validando seu testemunho. Assim vemos. Não, pera aí. Em João, capítulo... João, capítulo 16... Capítulo 8, do versículo 16 ao 18, Jesus não disse simplesmente que dava testemunho de si mesmo, mas que o Pai também testemunha dele. E o Pai também é testemunha dele. Em João capítulo 8, versículo 16 ao 18. E enquanto João capítulo 5,
Do versículo 31 ao 37, Jesus apenas fala que o seu testemunho não é verdadeiro, de modo que o Pai dá testemunho dele, também validando seu testemunho. Assim vemos que não há nenhuma contradição. O grande problema está em isolar o que Jesus está dizendo, dando a impressão de que ele está se contradizendo. Nós podemos aprender que o contexto é realmente algo muito importante para a compreensão correta dos textos. Então, gente, Então, gente, vimos que não há nenhuma contradição. Esses ateus, eles deviam, entender a verdade que Jesus fala. Então, não há nenhuma contradição entre João 5 e João 8. Jesus não se contradizeu. Fique com Deus. Tchau.